Muito bem, está começando o terceiro episódio do SGCast, o podcast do Grupo SG. E eu estou aqui com o meu parceiro Robson Cruz, que faz parte do nosso time. Robson, qual que vai ser o tema que a gente vai tratar hoje? Boa tarde, galera. Hoje nós vamos falar sobre gestão estratégica de estoque para evitar percas. Assunto muito importante. Legal, e estamos com a plateia aqui, ó, o pessoal lá da SG Sistemas, da nosso time de suporte, né? Vamos aí. Bom, eu gosto muito de falar sobre gestão de estoque, né? Porque é muito comum falarmos sobre controle de estoque, né? Eu acho que gestão, ele está um degrau acima do controle, né? Controle é alinhar os processos com os objetivos a serem alcançados. Gestão é mais do que isso. Gestão é tomada de decisão, gestão é alocação de recursos e também controle. Por isso, a gente trata o tema de hoje como gestão estratégica de estoque para evitar perdas. Então esse é o objetivo, evitar perdas. E para isso, eu trouxe dois convidados aqui com um gabarito impecável sobre o assunto. Afinal de contas, eles lidam com isso diariamente. E eu vou apresentá-los. Nosso primeiro convidado, Wagner Batista, diretor de operações da rede de supermercados Bom Dia Paraíso, empresa com 19 lojas, dessas 19, 4 são cash, ou seja, atacarejo, 2 centros de distribuição, um entreposto, uma central de frios e uma panificação. Tudo para acrescentar aí a estrutura dessas 19 lojas. A empresa tem sede na cidade de Sarandi, no estado do Paraná, e atualmente atende as cidades de Maringá, Jandaia do Sul, Mandaguaçu e Floresta. E conta com um time aí, pessoal, de 1.600 colaboradores. Seja bem-vindo ao SGCast, Wagner. Obrigado, Roger. Obrigado, pessoal da SG, por ter convidado a gente aí. Tamo aí para somar aí, trocar ideia aí. Tenho certeza que vai ser muito valioso tudo que você vai passar aí pra gente, as experiências. Afinal de contas, aqui é um bate-papo e a gente vai nada mais do que falar do nosso dia a dia, né? Porque a gente passa nas empresas, as dificuldades. Eu acho que isso é valioso demais. E o nosso segundo convidado também com um gabarito impecável, lida diariamente com gestão de maneira geral, né? Rodrigo Sgott, sócio-diretor da RD Treinamentos, empresa de assessoria de gestão, empresa que implanta processos e desenvolve treinamentos estratégicos de acordo com a necessidade de cada cliente, priorizando cada particularidade. Atende o estado do Paraná e Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo ao SGCast, Rodrigão. Bom, pessoal, boa tarde. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar aqui com vocês e estamos aqui para poder contribuir com vocês da melhor maneira possível. Show de bola. Pessoal, eu trouxe para vocês aí um presentinho, dá uma olhada aí, ó, no negócio. Eu vou me presentear também, porque nada mais justo. Pode rasgar aí. E a gente já pode começar a usar agora. Aí, ó, canequinha. Show de bola, hein? Do SGCast. Opa, muito obrigado. Eu dei uma barrinha aqui, rapaz, não sabia não, mas... Show. Vamos lá, então. Vamos começar aqui a trazer as informações e colocar essa mesa aqui para contribuir para quem está nos assistindo. Afinal de contas, o intuito aqui é passar informação, trazer conhecimento e facilitar a vida das pessoas que nos assistem. Eu queria começar conceituando o nosso tema de hoje, porque eu acho que, por mais que o conceito às vezes pareça básico, né, gestão de estoque, eu acho que conceituando isso a gente consegue abrir um leque de oportunidades e começar a destrinchar o assunto. Então, para vocês, o que seria gestão de estoque? Veja bem, o Wagner está aqui, assim, é a prova viva da gestão de estoque. Um controle de estoque, hoje
nós vemos ainda no dia a dia alguns supermercadistas que realizam o balanço uma vez por ano. Aí muitas vezes você tem questionado esses supermercadistas assim: por que você faz o balanço uma vez por ano? Porque a contabilidade pede. E daí levanta o valor e passa para a contabilidade e nada mais faz com aquilo ali. Não faz por gestão, faz por obrigação. Faz por obrigação, isso mesmo. Então assim, isso aí não deve nem se chamar de controle e nem de gestão de estoque. Um controle de estoque é alguém que controla o estoque ali sem definição posterior, sem estratégia posterior. E uma gestão de estoque é algo que vai além disso, é você conseguir identificar as suas falhas e situações e dar um norte. Assim, vocês me passaram um tempo, eu vim com isso em mente e vim com uma pergunta assim que eu vou até antecipar ela, assim, que ela liga muito bem a isso aqui. É assim, o Wagner aqui. Ô Wagner, você acha que a rede estaria do tamanho que está se não tivesse essa gestão de estoque? Não tem como, é impossível, né? Porque hoje, conforme você cresce, ou você cresce organizado e, querendo ou não, esse crescimento ele acaba te burocratizando em algumas etapas do seu crescimento, mas você precisa dele, ele é um mal necessário. Hoje o balanço nas nossas lojas é feito a cada 4 meses, 3 vezes ao ano e não tem como ficar sem, porque hoje o controle é tudo centralizado. Não tem como você ficar dependendo de pessoas, de contando, recontando, passando para fazer a compra novamente, daquela forma antiga, entendeu? Então, eu acredito que sem o controle de estoque, sem um balanço bem feito, o crescimento ele vai por água, não consegue. Vocês falaram aí de Wagner citou aí organização, né? Vamos lá, gestão de estoque nada mais é do que conhecer suas demandas, saber do seu processo e aplicar ele. Então você tem que ter uma organização, tem que ter um controle. Eu preciso de processo. Muitas vezes vai burocratizar a entrega lá, mas sem ele você não consegue ter dados para poder aprimorar ou até mesmo dizer se aquilo está bom ou está ruim. Então, o primeiro passo da gestão é conhecer a sua demanda. Então eu tenho que conhecer qual que é a minha demanda, e isso faz parte da gestão. Não é só simples controle daquilo, né? É conhecer minha demanda, conhecer meus parceiros, meus fornecedores, conhecer parcerias, software também ajuda, tecnologia vem para ajudar, treinamento, qualificação de pessoal. Isso acaba sendo gestão, porque daí eu coloquei vários controles em prol de uma única coisa, que é aquela parte da gestão de estoques, né? Hoje a gestão de estoque, ela, igual você falou aí, ela engloba muita coisa, porque hoje cada parte tem um problema. Por exemplo, o comprador programou essa entrega para entregar para daqui 30 dias. Só que não é porque ele programou que ela vai ser entregue, não é porque ele programou que daqui 30 dias o meu CD vai conseguir receber, que ele vai estar com a agenda livre para receber, não é porque ele programou que daqui 30 dias a logística da empresa que ele comprou vai conseguir entregar, entendeu? Então tudo você tem um alto e baixo aí e uma dificuldade também. Então tem todos esse... E se fosse para elencar um maior benefício do controle e da gestão de estoque, qual seria? O maior benefício da gestão de estoque hoje é ligado diretamente no aumento da lucratividade. A grande dificuldade hoje é que quando não se tem essa gestão de estoque, não tem como você mensurar a perda que você tinha. Perfeito. Para você visualizar o resultado. Então eu não tenho uma medição, eu não sei quanto eu estou perdendo hoje. Quando você implanta, você vai levantar um primeiro número. E muitas vezes nesse primeiro levantamento, desse primeiro percentual de quebra, ele já tende a vir abaixando automaticamente. Por quê? Porque as pessoas que estão envolvidas no processo, elas já se ligam automaticamente ao processo e essa gestão ela vem se dando para o automático. O que você precisa é o quê? Gestionar, treinar, resolver cada situação, porque assim, todas essas situações que chegam ali, ou seja, no balanço setorial, no inventário,
cada dia é uma situação diferente. E tem situações que elas são rotineiras. Sempre são as mesmas e é assim por diante. Você contar na confiança da informação ali, né, que você tem, né? Porque hoje todo processo que faz ali, ele vai te trazer um benefício. Então, de acordo com essa confiança aí, é o que vai... Porque hoje o supermercadista, ele trabalha muito... Tem muitos, o Rodrigo tá aqui, atende muita gente. Tem muitos mercadistas que trabalham em cima do achismo, né? Eu acho que isso tá vendendo, eu acho que isso aqui não tá tendo perda, né? E você tendo esse controle, você tem realmente o resultado certo, efetivo, né? Efetivo. Eu costumo dizer que a gente traz as informações à luz, né? Traz a clareza. Afinal de contas, a gestão, ela se baseia em dados, né? A gente precisa saber o quanto a gente está perdendo para poder melhorar os processos e resolver essa dor, né? E levando em consideração que o controle de estoque, né, e a gestão de estoque é um processo, na opinião de vocês, Robson, Rodrigo, Wagner, aonde começa esse processo? Começa lá pela compra, ou depois na venda, na contagem de produtos? Na opinião de vocês, aonde começa o processo efetivo da gestão de estoque? Primeiro passo é cadastro de produtos. Cadastrar. Cadastro de produtos. Porque hoje tem N situações ligadas ao cadastro. Você vai no açougue, tem o fracionamento. Para quem compra, traseiro, dianteiro, para desossa. Segunda situação é nos itens de caixas fechados. Por exemplo, cerveja, 12, 18. Às vezes o cliente tem um único cadastro para as 3 embalagens. Tem cliente que tem 3 cadastros, um para unidade, um para 12, um para 18. Então assim, primeira coisa é a organização do cadastro de produtos. A partir daí, então, o que a gente tende a levar para o cliente? Organizou o cadastro? Organizei. Próximo passo, o consumo interno da loja. Porque de nada adianta você implantar um processo de gestão de estoque se você não implantou um processo no uso e consumo. Aí você foi lá, contou uma água sanitária, aí o açougue pegou na loja para utilizar, não deu baixa, a padaria pega também, a frente de caixa também pega. E assim, vai indo, você vai perdendo isso. Aí você tem que fazer outro balanço. Vem as faltas. Primeira coisa, o sistema está errado. Então, assim, não é assim. Então, é bem complexo. É um trabalho que é fácil de ser implementado, mas ele parte do princípio do querer do bom. Isso tem que falar, eu quero implantar. Vai, senão, não adianta. E tem que ter uma regra quase como uma lei, né? Porque tudo isso que a gente está falando depende muito do erro humano, né? Então, se o erro humano acontecer ali no meio do caminho, foi tudo por água. O Bom Dia Paraíso, né, a loja do Wagner, ela utiliza o sistema da SG há muito tempo, né? Então, assim, foi cliente, é 04, né? 04. Pô, aí na SG tem 32 anos, então faz bastante tempo. E eu acho que isso é muito legal, porque assim como o Wagner cresceu bastante com as lojas dele, ele elevou o nosso sistema para cima também, né? A gente já conseguiu acompanhar essa evolução. E a gente vê o quanto de gestão a gente oportuniza os nossos clientes a utilizar. Porque é justamente isso que você falou, Rodrigo. Não basta a pessoa ter uma ferramenta na mão. O que ela precisa de fato é querer usar, e como o Wagner disse, ter isso quase como uma lei, porque é um processo. É um processo. Coloca aí que, como o Rodrigo falou, começa lá no cadastro, né? Só que parte fundamental do processo do controle de estoque são os colaboradores efetivos na ponta. Então a capacitação e o treinamento desses colaboradores é de extrema importância para que seja executado aquilo que foi planejado. Então, muitas vezes nós esquecemos de colocar num controle de estoque, numa gestão de controle de estoque, nós
pautamos o processo, nós pautamos o sistema, nós colocamos as metas, só que eu vejo que alguns ainda não requer o cuidado necessário na capacitação do colaborador. Porque, querendo ou não, o Wagner aqui é o empresário, o Rodrigão é o consultor. Mas se o cara lá na ponta não fizer a execução, não vai ter informação correta aí que nesse a ruptura lá, que é a perca, começa a ser eficaz. Então, parte do processo, hoje o Rodrigo é consultor, pode falar até melhor que eu, é na qualificação do colaborador. E a gente tem que passar por esse processo. Então, a gestão começa ali no cadastro, vai passar pelo comprador também, vai passar pelas linhas do caixa, mas o colaborador na ponta, que executa, que faz o processo de fazer a contagem, ou seja, do balanço, levantamento, um fracionamento de carne lá no açougue. Então, se você não tiver esse acompanhamento dos colaboradores, o seu processo pode ir embora com piscar de olho. Então, eu coloco também a capacitação das partes aqui, importantíssima, do controle da gestão de controle de estoque. O Wagner trocou uma figurinha esses dias atrás sobre treinamento, né? O que é importante e como as ferramentas que existem no mercado hoje podem contribuir para que a gente consiga implantar uma sequência de treinamentos. Afinal de contas, pessoas entram, pessoas saem, e a gente precisa otimizar esse processo. Com certeza. Você precisa ter um processo padrão, né? Dentro da empresa. Então, assim, a gente sabe da alta rotatividade que tem dentro do supermercado, porque muitas vezes o supermercado ele é uma escola. Muitas pessoas entram no supermercado e dali buscam algum outro tipo de trabalho e saem do supermercado, então tem uma rotatividade alta no setor. Então, o que a gente tem que ter é um processo padrão que seja assim, seguido à risca isso lá, porque senão perde o processo, tem essa rotatividade, você precisa estar engajado com isso aí, porque senão foge do controle nele. Tentar simplificar o máximo possível dos processos, né, para que eles realmente aconteçam, né? Porque não precisa reinventar a roda, né? Então, você falou uma coisa sensacional, a gente não precisa reinventar a roda. É o básico bem feito. É o básico bem feito. É a caneta Bic. E faz 300 anos que a gente usa, é a mesma caneta. Depois que você acostumou com levar um inventário certinho e, cara, um inventário seu que dá errado, você entra em desespero, né? Essa semana mesmo tivemos um problema lá que vai ocasionar e a gente acabar fazendo outro inventário, entendeu? Mas igual a gente falou, são processos, entendeu? Um processo que errar no meio do caminho. Mas olha que legal. Você só consegue identificar que um voluntário deu errado porque você tem uma constância, né? Você faz ele periodicamente, faz ele direto, executa, acompanha esses resultados, verifica. Aí você já tem um norte, você já consegue se avaliar se deu dentro, se deu fora, se está ou não está. Então, como é importante o processo. Né? Se você não tivesse o processo muitas vezes, ia dar errado até ser descoberto, a verificação que acontece. Então eu já consigo fazer uma tomada de decisão rápida em cima daquele resultado. Você tem o processo, você tem a auditoria, você tem a continuidade e você tem um parâmetro de índice. Que aquilo ali vai te apontar. Opa, isso aqui tá certo? Ou tá errado? Não, tá errado. Então, da onde surgiu? Por que tá assim, né, Lara? Com certeza. Dali em diante, você consegue identificar o que é aquele erro ali, pra onde que tá. Cara, isso aí é um mundo que depois que você entra ali dentro... E o problema disso tudo é o seguinte, a vontade mesmo é fazer um por mês, mas não tem como. Porque, cara, você faz a cada 4 meses, dependendo do erro que você pegar, você não acha ele, entendeu? Você não consegue entender em qual ponto aconteceu ele, entendeu? Vocês estão falando de inventário físico, né? Do balanço geral. Isso. E do balanço setorial? Faz com mais frequência? Faz. Setorial, sim. O Wagner faz cada 15 dias. Mas eu tenho clientes que faz cada 7 dias. Vou contar um caso aqui de um cliente. A gente adora caso. Pode contar. Sim, eu tenho um cliente que, quando a gente iniciou o balanço setorial dele, deu falta na picanha. Puta, podia faltar qualquer coisa, cara. Picanha não. Parece que é inventado, mas não é, né? Então, assim, faltou picanha. O balanço dele é mais simples, porque não trabalha com desosso. Só caixaria. Trabalha com caixaria. Então, assim, se entrou 10, tem que vender 10.
o item tem um percentual de aceitação de quebra. Mas, digamos assim, Não dá a pra grosso crescer. modo, não dá, não tem como. Então, assim, a grosso modo, se entrou 10 peças, vão ter que ser vendidas 10 peças. Se dá 10% de quebra no quilo, beleza. Então, assim, fizemos o balanço na semana, deu falta. Fizemos o balanço na semana seguinte, falta. Aí o gerente, não, vai errado pra vocês estão dizendo. Cara, mas não é eu que tô fazendo o balanço. Foi você que foi lá e pesou com carregado. E faltou. Não, mas uma coisa tá errada, falei, com certeza. Sem dúvida, tá Uma errado. coisa tá errada. Ah, mas como que a gente vai descobrir? Falei, cara, vamos fazer um arroz com feijão bem feito? Vamos. Conta picanha todo dia, só peça. Então você conta diariamente quantas peças tem na câmara fria e no balcão. Se hoje você contar tiver 10, amanhã tiver 8, quantos quilos tem? 1,3 kg, 1,4 kg cada picanha. Então tem que ter vendido lá 2,800. Aí você conta, tá faltando, olha se vendeu. Conta, tá faltando, olha se vendeu. Se não vendeu, vai ter que puxar o sistema de monitoramento. Ah, beleza. Contou, primeiro dia beleza, segundo dia beleza, terceiro dia, faltando. Foi lá, puxou nas telas. Viu um senhor pegando a picanha do balcão e colocando na calça. Por coincidência, o senhor estava dentro da loja fazendo pão. Não era uma vez por semana que o cara vinha nessa, só era vários dias da semana. O cara era acostumado. Na verdade, você descobriu um dos itens que ele tava levando, né? E assim, monitorou o cliente dentro da loja, abordou ele com a picanha dentro da calça. Pô. Então, assim, apontou o erro ali, apontou, você tem que saber para onde você vai, você tem que ter um direcionamento. Porque você vai descobrir. Não tem como você comprar 10, vender 8 e 2 falar assim, não, é que sumiu mesmo. Não existe isso. Mas ele só conseguiu enxergar a partir do momento que ele começou a fazer um acompanhamento. É isso. Situando só a galera aí, balanço setorial, para quem não conhece, é um balanço de alguns praticamente 3 grandes Um departamentos. balanço do mercado. rotativo. Ele é um balanço rotativo onde tem estoque inicial, entrada e venda do período e o estoque final. Então, por exemplo, lá no dia 1º você conta, tem 10. Do dia 1º ao dia 10, entrou 100. Deu 110, vendeu 80, tem que ter 30. Muito utilizado na parte dos perecíveis no mercado, né? Que é a hortifruti e as frutas são os mais. Não que pode fazer nos demais, mas são mais utilizados ali nesses 3 departamentos ali do mercado. Só para sintonizar a galera aí do que é o. Nós utilizamos esses 3. Aí, os outros itens de furto da loja, nós utilizamos um levantamento. A gente faz por levantamento, por amostragem, alguns itens, dá para pegar 2, 3 itens, por exemplo, Maria, 10 itens da bebida. Então, aí... Vamos dizer, cada empresário pode adotar o seu levantamento. Você pode fazer dos produtos mais rentáveis, dos produtos que têm maior índice de perca, dos produtos por setor, você quer separar Olha, por setor. Tem alguns produtos que às vezes é regionalizado, né? Mas assim, você falou mais rentável e tal. Quem não tem número de estoque na mão, vai por essas informações. Vou ver os mais rentáveis. Os mais rentáveis não vai ter tanta perda. É mínimo. Você tem que ir o quê? Os que mais tem divergência no balanço. Se você não faz balanço, Você não tem ideia. sabe qual que é? Hoje, por exemplo, é desodorante, produtos para cabelo, energético, uísque, Whisky? Uísque, nego rouba uísque, bebidas caras, Porque o uísque é faço considerar muito forte, né? rouba, tem roubo de uísque, cara. Aí você pega a parte de peixaria, salmão tem muito roubo. Cara, o povo não é besta também, né? Quer salmão, quer Quer ver um item besta que o povo rouba? Nutella, cara. Brincadeira, hein? Então, o índice de furto no supermercado, hoje ele é muito alto, muito alto. Então, para quem não tem o controle de estoque ali, cara, isso é Isso que eu ia falar, péssimo. imagina você sem o controle, então. Não, é impossível. Eu fico com a ruptura de alguns produtos ali por 3 meses na hora, até chegar no balanço. Se eu não tiver algum outro controle, eu consigo pegar isso, furto, entendeu? Por quê? Vou falar no processo do CB. Lá no CB,
A gente é o pulmão das lojas. Então assim, você pega uma geleia de pimenta, uma cereja, um alcaparra. São itens que se você não tem uma central de distribuição, você vai ter que ter uma caixa por loja. Então esses itens a gente armazena no CD e manda ele unitário para as lojas. Só por giro. Só por giro. Então são itens que você tem ali 6, 8 unidades do produto na gôndola. Aumenta o mix, né? Aumenta o mix. Você consegue ter uma definição de mix melhor. Aí você vende ali, vende no dia, no outro dia já gera requisição no CD, manda para a loja. Se o reforço desses itens, são itens que têm quantidades menores na loja. O conforto de 4 unidades. Às vezes não vai estar solicitando do CD, e a loja fica em falta, gera ruptura, perde venda, perdendo venda, perde lucratividade. Então assim, um processo que desencadeia muita coisa no caminho. E aproveitando até um gancho disso que você acabou de falar do CD, eu queria fazer uma pergunta aqui que eu acho que é uma dúvida de muita gente, né? O estoque no CD e na loja, a gestão é a mesma ou não? Ou faz a gestão diferente? Os processos de gestão do estoque lá no CD e dentro da loja é o mesmo? Hoje eu falo que no meu comercial que o CD nosso ele é uma loja, entendeu? E se no nosso CD der ruptura de um item, ele dá ruptura em 19 lojas. Então, se você pensar friamente, é praticamente o mesmo processo, entendeu? Só que, claro, no CD é um processo um pouco mais, você consegue fazer com maior rotatividade, esse controle, entendeu? Então é mais fácil do que na loja, você manter esse... Sim, os itens 80%, né, fica em caixa fechada, né? Com certeza. E daí, 80% em caixa fechada, a quebra do CD lá do inventário que é feito, ela é muito baixa. É mais assim, para varia mesmo. Ela esquece de dar baixa no sapatroca e tal, não tem mais um desforto. Pode ser que às vezes o cara mandou um pallet, no meio do pallet deixou faltando ali uma caixa propositalmente, daí é serviço de entrega e tal. Mas assim, é muito menor o índice de quebra e perda no CD do que na loja. Facilita a visão da contagem, né? Trabalha com muita caixa fechada, poucos produtos no unitário, caixa aberta, né? Isso. Aí facilita na hora de fazer a contagem, verificar lá no par de exposição, é diferente, né? Pra isso também, né? Embora que a gente tá até aumentando o unitário agora. Tá aumentando. Porque, assim, esse que é o interessante e diferencial quando você tem uma gestão do estoque. Você pode aumentar o unitário, diminuir. Você vai tendo uma visão muito mais ampla do que você tinha antes. Aí você fala, precisamos aumentar isso, precisamos diminuir isso. Olha, isso aqui a gente está mandando em caixa. Então assim, se você for pegar um água sanitária, que bom, por exemplo, você vai deixar o sistema pedir automático, ele pede de caixa em caixa. Quando ele pede de caixa em caixa, você tem a opção de ir lá no sistema e falar para o sistema, assistente, esse água sanitária aqui, quando você mandar para a loja, manda uma caixa. Se pedir uma caixa, manda 5 já, porque pelo menos o cara não fica separando todo dia. Então, cara, isso aí são processos que você implanta ali que facilita no CD e facilita a loja. E dessa forma você consegue ter um mix assertivo e tendo sempre um produto mais novo para o cliente dentro da loja, né? Não tendo um produto velho, um produto que já mudou o rótulo, entendeu? Então é um benefício assim que vale para todos. Até o layout de gôndola fica mais agradável para o consumidor, né? Você consegue ter um mix maior, um mix mais amplo, porque você tem o controle de todos os seus produtos. Você consegue ter mais tipos de produtos diferentes. Eu vejo isso muito na geleia de pimenta, né? Daí tem a geleia de pimenta, tem cebola caramelizada. Eu não vende muito aqui, mas tendo isso de forma individualizada, aumenta o mix. Você está atendendo, né? Atende o cliente, deixa a gôndola agradável e as pessoas naturalmente vão lá, compram aquilo e compram outras coisas em decorrência daquilo. Hoje se perdeu muito aquele vício que o cliente tinha antigamente, dele olhar o item na gôndola e ter um só e achar que aquele produto é velho, né? Antes tinha muito esse receio, né? Hoje não, hoje o cliente já se aderiu isso, tanto é que as farmácias, você pode ver, você vai nas farmácias aí, tá tudo frenteadinho ali, tudo uma unidade, 2 unidades. A lógica é mesmo.
Mesma ideia. Avançando um pouquinho aqui, a gente falou bastante agora sobre a parte do setor das lojas também. Estoque parado, né? O estoque parado lá ou seja no CD ou na loja, é um problema, né? E sendo um problema, qual que é a métrica que pode ser utilizada, que vocês podem nos dar como dica, para que a gente possa chegar mais próximo à quantidade ideal de cada produto no estoque, né? Qual que é a métrica que pode ser utilizada? O volume de vendas, prazo, promoções que ocorreram no período? O que vocês levam em consideração para saber exatamente, ou pelo menos de forma ideal, a quantidade de cada produto? Estoque parado é Dinheiro parado. É dinheiro parado. dinheiro parado, né? Liquidez, assim, porque diante da experiência que a gente tem, viu, e nos outros clientes também, que uma coisa é lucro e outra coisa é liquidez. O lucro você analisa no BRE, a liquidez você analisa no fluxo de caixa, que é se você vai ter dinheiro para pagar ou não. Porque assim, se você vendeu 1 milhão e você tem uma margem de 30%, você precisa comprar 700 mil. Você comprou 900, vai faltar 200 para pagar a compra. E geralmente o excesso de estoque, cara, vai vir aí para mim corrigir se eu tiver errado. O excesso de estoque, eles ficam nos itens da curva ABC, fica no CMT. Porque assim, um commodity, um óleo de soja, um mussarela, um arroz, um feijão, Dificilmente ele vai estar parado. dificilmente vai estar parado. Porque o girato vai ficar parado o quê? Na geleia, que não tem gestão de estoque, o vendedor foi lá na log e colocou como sugestão, porque ele não achou, às vezes está parado no depósito, escondido em algum canto lá, e manda mais uma caixa. Aí uma geleia que você vende 1, 2, 3 na semana, vem com 12 na caixa, você vai ter 24 lá dentro do depósito, vai gerar problema de troca e, assim, você imagina você ficar com o dinheiro parado na curva C e D, ela vai representar 25%, onde a A e B representam 75%, então é inviável isso. Então a métrica que vocês aconselhariam é uma análise de forma aprofundada da curva ABC, por exemplo. Vai ser isso mesmo. Legal. E em períodos sazonais? A gente está próximo à Páscoa agora. Eu quero nem responder essa pergunta. Essa é um. Agora eu quero saber por que você não quer responder. Essa é uma dor do supermercadista que é uma guerra eterna todo ano, né? Cada Depende período. do supermercado. Não. A análise, ela não é tão difícil. É fácil você analisar. O problema é que um item que tinha 600 milhões na Páscoa passada, né? Essa 400, nossa, 100. Nossa senhora. E o preço tá 50, agora 100 gramas é 200. Meu Deus. Claro que a gente tá exagerando. Mas a sazonalidade ela é muito complexa porque ela não depende do supermercadista. Por mais que o supermercadista analise o ano anterior, ela depende de matéria-prima, ela depende da produção da indústria. Então, às vezes, você faz um pedido ali de uma determinada quantidade e a indústria corta, né, Marco? Aí sim, vou resumir por aqui, o Wagner, se quiser complementar com alguma coisa, porque o sazonal ele é muito complexo, ele não depende do lojista. E depende também um pouco do público, como que ele tá naquele ano também, né? Como que tá as vendas, tá engajado, tá pronto, o cliente tá querendo esse tipo de produto. No caso do ovo de Páscoa, igual o Rodrigo falou, é um produto de altíssimo preço, entendeu? A indústria vem cada vez querendo cortar mais. Algumas regiões vendem bem, outras vendem menos, entendeu? Então, depende de muita análise, entendeu? Você tenta acertar o máximo possível, só que um ano você erra, o outro você acerta. Pode deixar de colocar, né? No mal necessário. Mas porque, assim, colocando assim, mas vocês... Eu sei que depende de N fatores, mas você como lojista, assim, as pessoas como lojista, ela parte do pressuposto, né, que vocês analisam a partir do pressuposto, levando em considerações fatores externos, que dependem de entrega, de indústria, de gravagem, de economia, mas assim, para vocês partirem assim, ó, esse ano eu pretendo pedir mais ou menos isso aqui.
Qual seria a melhor maneira para lidar para a gente ter para ter um norte, para você se basear no norte? Tudo aí que se baseia, você já tem um histórico e tal. O que seria hoje, se mais assim, ó, se correr bem, vamos colocar os melhores dos mundos, se tivesse os melhores dos mundos, quais são aqueles balizados assim, ó, eu vou levar em consideração isso aqui para mim partir do norte. Pode ser que eu vou ser extremamente assertivo, mas pode ser que vai ter um efeito sim. O que se leva em consideração? Você pode colocar, por exemplo, assim, negociação com fornecedor, impacto, se vai ter troca, essas coisas assim. O que é que se leva no final das contas? A gente deve prestar atenção para quê? Para que eu faço meu arroz com feijão e aí eu tenho uns fatores externos que foi exposto. Então, se eu fizer o arroz com feijão, aí eu vou tentar controlar os fatores, mas o que seria esse arroz com feijão para a gente tentar fazer uma gestão legal desses produtos sazonais? Hoje, com o problema que a indústria criou, que antigamente ela empurrava o ovo de Páscoa na gente, hoje ela vem tirando o ovo de Páscoa da gente. Então ela criou um problema que, com esse problema, criaram novas indústrias, entendeu? Então hoje tem muitas marcas de ovos de Páscoa regionais que vieram crescendo nesse problema da indústria, entendeu? Dando às vezes aí troca 100% ou recolhendo o produto de volta, entendeu? Então, eu acredito que a indústria criou um próprio concorrente deles, entendeu? Pelo fato deles não estarem querendo trabalhar muito mais com esse produto. Então, eu acredito que isso é um fator relevante, porque daí eles conseguem dar troca para você, conseguem recolher o produto acabou a Páscoa, eles vão lá e recolhem, entendeu? Às vezes com uma porcentagem a menos também, entendeu? Mas eu acredito que isso ajuda bastante você na hora de formular esse mix daí. Uma boa negociação com o fornecedor, então, é uma das chaves aí para que os produtos sazonais, então, você tenha uma assertividade maior. Né? Sim. Se é um pouquinho ali, eles podem te ajudar. Sim, aham. Que ficou fora daquela margem que está definido. Isso. Bacana. Tá, ok, sobrou lá. Agora a gente entra numa parte que pô, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Controle de troca. Eu não tô falando só de produto sazonal, tá? Tô falando de maneira geral. Controle de troca. Como que vocês lidam com isso? Como que é feito? Hoje, no caso do Wagner, é feito centralizado a troca. Lá no CD, fica toda a troca dos 19 lojas. Então, gerou troca na loja por vencimento, por armazenagem, N motivos, N fatores. Essa troca ela é enviada para o CD e o CD fica responsável por efetivar ela. Seja assim, alguns itens não tem troca. Então, assim, alguns itens são descartados, mesmo que é um acordo com o fornecedor, não tem troca. Prejuízo. Então, o CD ele ajuda muito em relação a isso aí. Mas troca como diz o povo, sai correr, né? Ninguém faz troca de graça. O cara fala, geralmente, o que me dói dentro do supermercado, Vai falar isso aí que tem troca. É isso. Isso aí me mata, cara. Você tá no cliente lá e fala assim, não se preocupa com esse item não, que esse aí tem troca. Não tem troca. Sem contar que o cara... Não existe almoço de graça. Não. O cara esquece de contabilizar o trabalho dele, de catar e separar aquele produto que tá estourado, que tá vazando, tem um lugar para armazenar aquele produto, para vir o fornecedor fazer a nota, aí vem o vendedor do produto, vai lá e faz o relatório, sabe? Isso é uma dor de barriga para quem quer fazer a coisa acontecer, entendeu? Então não é simplesmente o produto, tem uma gestão. Tem uma gestão para fazer. Para você receber esse produto de volta, você tem uma gestão, entendeu? Você tem um desgaste de pessoal, destinado ao pessoal, um espaço determinado, né? Quem trabalha centralizado é bom, até porque também a compra é centralizada no CD. Mas para quem é loja por loja também tem que ter um espaço, tem que ter um controle, tem que ter armazenagem. É até mais difícil, né? Eu sei, só que hoje quanto é um custo uma hora? Nossa. Com encargos. Então tudo isso aí é hora trabalhada, que poderia ser irritado. O centro de distribuição, ele ajuda muito. Ele ajuda muito. A gestão do estoque, ela ajuda muito. Isso que eu ia falar agora. Se você comprar bem, você vai diminuir mais de 50% do seu problema com troca. Isso é fato, pela experiência. Hoje a nossa empresa atende 42 clientes. Se for vir no de loja, deve dar umas
Eu não tenho número exato, porque assim, eu vou no cliente e atendo todas as lojas dele. Então eu não tenho cadastro loja a loja, eu tenho cadastro só Do cliente. Tem 42 clientes, mas eventualmente os clientes têm mais de uma loja. 70 lojas, mais ou menos. Então, assim, cara, a troca, se ela for bem controlada e bem armazenada, né, Com certeza. porque se a troca não for bem armazenada, não tiver do setor específico para ela, ela vai gerar contaminação, ela vai avariar outros itens e a troca vai gerar Mais troca. Então, assim, eu falo isso porque, assim, lá quando eu iniciei numa rede de supermercados aqui em Maringá, eu Faz comecei tempo, no né? pacote, tem alguns dias. Tem alguns dias e iniciei no pacote, fui passando por setores, e um setor que eu passei foi o setor de trocas. E era bem separadinho. A caixa da Zael, a caixa da Coca, a caixa da Ambev e tal. Lavava as embalagens bem limpinho, sabe? Fazer uma brincadeira. Tomava, não, mas... Eu fazia uma brincadeira, cara. Você tem um jeito que comia as trocas, rapaz. Um rato de troca da bexiga. Essa parte aí não. Tá sumindo aqui as coisas das drogas. Acontecendo. Mas a troca, na verdade, então, resumindo aqui, ela é o último recurso da gestão do controle de estoque. Para minimizar a troca, você tem que fazer o quê? Uma boa gestão, e a troca seria, na verdade, o último recurso daquilo que passou por um vencimento, por um mau armazenamento, por N fatores que você colocou. É uma boa negociação com o fornecedor, aqueles que permitem, nem todos estão, mas aqueles que permitem uma troca, ajuda a diminuir o prejuízo do estabelecimento. Mas ele seria como se fosse o finalzinho do processo, né? Ela sempre vai existir. Basta o supermercadista escolher. Você vai querer muito ou pouca, porque tá lá dentro, tá na mão do compras. A troca, ela parte do compras. Comprou mal. É a parte do compra, só que os processos também tem que ser bem feitos também, né? Tem que estar alinhado. Armazenamento no CD. Armazenamento do CD, transporte para loja, reposição. Precificação. Lugar que você armazena na loja, porque às vezes você coloca um fardo de macarrão no rack em cima, aí o cara vai tirar o fardo de macarrão lá de cima, ele cata e joga lá de cima. Pronto, o macarrão que é cheio de assim. Não, ele abre os fardos, entendeu? Ele abre tudo. Pronto, cara, foi tudo pra troca. Esquece, perdeu. Entendeu? Você acabou de falar agora até uma pergunta que eu iria fazer, que é quais setores do supermercado, da empresa, precisam estar alinhados para que haja uma boa gestão de estoque, né? Acabou de responder a pergunta. Não é só um setor de compras, enfim, é uma série de setores ali, série de pessoas. O supermercado ele é um ramo difícil porque ele depende de todos os setores estarem andando bem para ele conseguir chegar num final bem elaborado, sabe? A gente falou também sobre os produtos que são alvos do balanço setorial, né? Os setores, ou melhor, né? O açougue, o hortifruti, padaria, né? São nesses setores que se encontram as maiores perdas ou não? Depende do ponto de vista, sabe? Porque aí a perda em valor, por Porcentagem. exemplo, porcentagem, porque se você for falar de uma perca do açougue, ela já tem uma perca automática na desossa. Então essa perca é uma perca visível, digamos. O entreposto ajudou muito nisso? Ajuda muito. A centralização de todo quanto é tipo de produção, ela para quem quer crescer, é algo que é necessário. Só fazendo um parênteses, Wagner, você queria explicar, pessoal, que às vezes eu até falei lá na empresa, muita gente não sabia o que era entreposto. Você pode dar uma... Hoje o entreposto é um local que ele é fiscalizado pela DAPAR, né? Que é um órgão paranaense, daí no caso hoje ele fiscaliza para a gente poder entregar o produto no Paraná todo. Hoje a gente tem um entreposto de fatiados, presunto, mussarela e embutidos, né? Que fica em Sarandi, e temos o entreposto de carne, que a gente produz o bovino e o suíno, a gente recebe ele lá todo em caixaria, fresco, manipula ele, fatia ele, ou faz em cubo, ou moe ele, e transforma ele em bandeja, e assim a gente envia para todas as lojas ali, com uma atmosfera modificada, uma qualidade melhor para o cliente, entendeu? Um padrão.
Então hoje você vai em uma loja de bairro e vai numa loja no centro, eu tô com o mesmo produto e o mesmo mix em todas as lojas, entendeu? Então, e o produto padrão, com qualidade, fresco e preço justo. Perfeito. Voltando ao assunto lá das perdas lá, então, eu estava falando da açougue, né, do entreposto, quer dizer, ajudou bastante, a padaria e o hortifruti. Aonde que se encontra as maiores perdas? Em percentual e também quais produtos seriam? Hoje eu acho que campeão é perfumaria, né, Marco? O FLV ele tem uma quebra ali que ela está dentro do percentual De cada produto, de nível nacional, digamos assim. Nível nacional a gente não... Você tem lá como parâmetro para você está abaixo. Isso. Uhum. Nacional, Você tenta trabalhar abaixo, né? Sempre. Mas o parâmetro de perca, ele é de cada empresário individual. Entendi. Porque é a forma de trabalho. Você pega um FLV, às vezes o próprio gerente ali, o empresário, ele gera quebra no setor de FLV. Então, comprei 100 caixas de tomate, mas eu tenho 20 em estoque, vou esperar vender as 20 para depois repor as 100. Aí as 20 ela já está com uma má qualidade. Quando ele vai repor aquela 100, ela já ficou com má qualidade, está dentro do depósito quente, não tem climatização, não tem uma câmara fria. Então, assim, existem as percas que são geradas, as percas visíveis e as percas invisíveis. Então, tem N fatores. Hoje, o setor que mais gera perca dentro da loja, se não for controlado, leva à falência mesmo, é o açougue. Ele é o açougue. Ele pode ser de vilão a herói. Um valor agregado muito alto, né? E um giro altíssimo, né? Uma participação da venda da loja alta, né? Então, se o cara não controlar aquele setor ali... Despesa e custo elevado também nesse tempo. Você quer ver se o cara, então, desossar na loja. Aí você tem um outro setor dentro da loja, que é um setor que, muitas vezes, o supermercadista fala, mas a minha perca da padaria é muito baixa. É aquilo que a gente falou, ele trabalha no achômetro. Porque não lança a produção. Se não lançar a produção, não tem perca. Então, assim, uma coisa puxa a outra. Você parte lá da contagem do leite, da cerveja, do refrigerante, da perfumaria. Hoje, em linha seca... Mercearia seca, né? Em linha seca ali, de mercearia, limpeza, mercearia doce, a perfumaria... eu acredito que tem uma briga boa ali entre a perfumaria e a parte de doces ali, candies ali, tem uma briga boa ali, porque ainda tem muito roubo disso daí. A compra de FLV, qual que é a frequência? Aí varia Diário. Depende da logística, né? Então, assim, às vezes, o estoque de loja. Se o CD é próximo da loja, você pode ter um estoque ali de 12 dias, 7 dias. Daí depende de se é produto de alto giro ou não. Se a loja tem uma logística mais assim, se ela é mais longe e tal, uma logística mais difícil, você pode trabalhar com um estoque maior. Então depende. Hoje o ideal de estoque no CD é um estoque para 26 dias. Aí tem itens de oportunidade, negociação, então isso oscila um pouco. Entendi. Ok, avançando um pouco mais, o nosso sistema, ele possui a funcionalidade de requisição automática. Vocês utilizam isso lá? Como que é? Todo dia. Ao final do dia? Todo dia. Todo dia. Pela manhã. Pela manhã? Pela manhã. As lojas fazem os fechamentos à noite. Fecha as vendas, no outro dia de manhã sai as requisições automáticas de todas as lojas. Uma pessoa vai lá e faz essa geração. Essas requisições elas saem para separação. O pessoal faz a separação da mercadoria, separa loja a loja, faz o faturamento e envia loja a loja. Além da venda em si, do fluxo de venda, quais outros fatores foi levado em consideração para fazer a requisição automática funcionar? Tem mais parâmetros aí, tem mais configurações, tem mais processos que teve que envolver aí para fazer chegar à requisição automática, né? Quais seriam esses processos? Hoje é processado em cima da venda média, por exemplo, estoque mínimo, estoque máximo,
como que foi feito para chegar no estágio hoje e vocês conseguiram ter uma requisição automática aí de alguns itens? Qual que foi esse processo aí? Essa aí foi, primeira coisa foi o estoque. Você tem que ter gestão de estoque, senão você não consegue mandar mercadoria para a loja. Segundo é a venda. Você tem que ter a venda para saber quanto você vai puxar da loja. Tem um histórico, né? Lá na loja, você precisa ter parametrizado o estoque mínimo. Então, assim, eu quero ter o mínimo de água mineral cristal de 10 fardos. Então, se baixar de 10 fardos, ele já vai requisitar lá no CD automático. E o CD vai enviar para a loja. Fora isso, aí você tem a parametrização de como você vai enviar esse item para a loja. Esse aqui é um item de alto giro, eu mando sempre de parte fechado, para não precisar ficar tirando. Eu mando de 10 em 10 fardos, eu mando de 5 em 5 fardos, então daí essa é a parametrização. O máximo nós não utilizamos, o estoque máximo que assim, ele quando você utiliza o estoque máximo, você tem o estoque mínimo cadastrado e usa a requisição para preencher até o máximo. Isso a gente não utiliza porque a gente já parametriza no produto qual é a quantidade que a gente quer que envie para a loja. Então, vou corrigir você, hoje nós vamos começar a utilizar ele. Estamos começando a utilizar ele, por quê? Porque aquilo que a gente falou do erro humano, o que acontece? Às vezes você deixa liberado pro gerente fazer um pedido e ele acaba fazendo um pedido acima do que aquele produto vende por um período, entendeu? Então, estamos criando o estoque máximo em alguns itens para bloquear que o gerente consiga pedir um produto em excesso. Não por exemplo, não para requisição. Para bloqueio. Para bloqueio, entendeu? Bacana, legal. Tá, e a gente falou muito em processo, né? Processo. Eu gosto de ter um pouco de medo. É porque o medo, ele mantém a gente na linha. É ou não é? Eu queria, claro, se vocês pudessem falar para nós o impacto que isso, ou melhor, que a falta disso pode trazer caso a gestão de estoque seja levada a Deus dará. Você acha que a falta de gestão de estoque pode quebrar uma loja ou não? Com certeza. Acredito que é um dos principais meios ali de você ter a ideia do seu giro, da sua lucratividade, do seu ganho, de tudo. Eu acredito que tudo tá fixado a isso. Eu acredito que o supermercado depende totalmente disso hoje, entendeu? Com o nascimento de muitas empresas novas, muito mix, a própria indústria cada vez colocando mais mix na gente, entendeu? Todo dia lançando item, lançando produto, e você tendo que se obrigar a pegar esse produto. Por quê? Porque ele está na mídia, o cliente hoje, tá todo mundo com o celular na mão e vendo o lançamento na mão. Então ele lança hoje na internet, o cara quer chegar na sua loja no outro dia, ele quer ter, entendeu? Então, se o cara não tiver o controle de estoque, ele não vai conseguir ter isso. E é interessante, né, cara? Porque assim, a gente tá falando muito de supermercado aqui, mas qualquer segmento, não é verdade? Qualquer segmento. A gestão de estoque, ela parte de qualquer ramo de atividade, né? Fora os prestadores de serviço, que o consultor, ele não tem estoque do produto, só que o produto dele é o conhecimento, né? E da mesma coisa que eu falo que é o controle, o estoque do físico, o estoque do Rodrigo é o seu conhecimento. Se ele não se aprimorar em conhecimento, sim, vai chegar o estoque, vai faltar o estoque dele. Então, vamos trocando aqui. O estoque nada mais no caso do produto, é o produto, mas no caso de quem presta serviço, por exemplo, é o seu conhecimento. Então, ele tem que ter o controle do mesmo meio, do quê? Do armazenamento daqueles recursos que ele adquiriu, de buscar novos recursos, de buscar novas tendências, e no controle de estoque passa na gestão de qualquer ramo de atividade que vende esse produto. Se você não tiver um controle do estoque, você não sabe se você está tendo lucro, se você está tendo prejuízo, se você está crescendo, se você está... Como que você vai medir a sua empresa, né, se você não controla o seu produto? Hoje não tem. E tempos modernos, hoje tem tecnologia, N ferramentas diversas, não só o ERP, como outras ferramentas que vêm ajudando empresários e lojistas aí a ter um controle. A gente chama muito aí de gestão à vista, né? Fazer aquela gestão em tempo real. Então, se você hoje não tiver aprimorado o seu controle de estoque, você jamais vai poder dizer, chegar no final do período, vai ter a surpresa. O contador te passa, esse ano deu prejuízo. Você fala, como?
tô retirando dinheiro, tô fazendo isso aqui, mas você tá vendo, você tá empurrando com a barriga. Então, o controle de estoque hoje é fundamental para uma empresa ser próspera e conseguir crescer. Você não consegue crescer se você não tiver um controle daquilo que você tem. Perfeito. Não, assim, para não assustar tanto, se não ter o controle do estoque pode quebrar, tal, pode sim, mas você pega lá, se você pode ter uma quebra de 1,5%, 2% na loja, por que você vai continuar tendo uma de 5%, 6%, 4%? Não é lá? Com certeza. Cara, não tem necessidade de manter isso. E, sem contar que isso aí é mercadoria de... Vai com a torneira aberta, você vai ter que ir lá e fechando ela aos poucos. Então, você tem uma loja lá que vende 1 milhão. Cara, essa loja dá 4%, 5% de quebra, é 40, 50 mil reais por mês. Se você pode manter ela com 20, cara, é 30 mil de economia num processo ali que você já tem as pessoas. Muitas vezes você precisa contratar 1 ou 2 a mais, pô, E olha lá, né? e olha lá. E você precisa contratar um consultor, né? Só para gerir isso aí, né? Cara, isso aí eu vou te falar assim, não é fazendo propaganda nem nada, mas você precisa de uma visão externa da empresa. Independente de ser supermercado, se é uma autopeça, um restaurante, você precisa de uma visão externa da sua empresa. Você precisa sair de dentro, né? Enxergar de fora de da fora. casinha. Você enxergando de fora ali, você, ó, tem isso e isso. O consultor, ele tá aqui, ele tá lá em Brasília, ele tá lá no Tocantins, lá no Mato Grosso. Então, assim, tá vendo o que tá acontecendo, tá em contato com outros consultores, o pessoal troca ideia. E, assim, são cases que o pessoal vai contando, implantei isso, só fiz isso, ó, o resultado era... Quem não gosta de passar resultado que deu certo pela frente? Ó, tava assim, agora tá assim. Todo mundo gosta. Então aí você vai vendo o que funciona, o que não funciona. E assim, muitas coisas são tentativa e erro, né, Lar? A gente é prova disso aí. É tentativa e erro. Então vamos tentar isso, né? Deu certo? Não, volta. Vamos tentar isso, vamos. Deu certo? Não, volta. Então assim, cara, você tem que tentar. A gestão de estoque não é uma tentativa. É uma coisa que deu certo. Assim, você pega aí os grandes, todos fazem. Por que não fazer? Não, né? Você colocou aí, você não deixa seu lucro ir embora, né? Se eu posso ter lucro de 30, por que eu vou ter lucro só de 10? Né? E aí, se você tem mais lucro, você tem mais caixa para poder investir, qualificar, ampliar. Então, tudo se relaciona ao sucesso aí do estabelecimento. Acho que o Rodrigão falou um negócio sensacional, né? Se em grandes empresas dá certo, por que não fazer? Por que eu não vou fazer um negócio desse? Né? O Wagner falou, não precisa inventar a roda. Existem os processos já sedimentados, os processos já desenhados, e é só colocar em prática. Né? No sistema já tem lá todos os parâmetros para você seguir, é só colocar em prática. Né? Criar um passo a passo ali. Exatamente. E fazer a coisa acontecer realmente, né? E principalmente, constância. Ter constância. Não adianta nada não ter constância. Fazer uma vez, acabou, não vou mais fazer, tá ok. Não, tem que ter constância. O cara da picanha lá mesmo, né? Fez uma vez a contagem, deu ok. 2 deu ok. Na terceira, pegou o homem. Né? Então, é constância. Mas se ele aborta o processo no meio achando que tá errado, jamais pegaria. Jamais pegaria. Ou demoraria muito. Tava lá Hoje com ele de graça. Picanha. E eu fiquei surpreso também. Salmão e uísque. Rapaz. Salmão, cara. Beleza, pessoal. Eu queria só pedir uma última coisa pra vocês. Uma dica de ouro. Se vocês pudessem dar uma dica pra quem nos assiste agora, de ouro, falando assim, essa dica aqui é importantíssima. Que dica vocês dariam? Eu daria, faça o balanço. Igual o Rodrigo falou, tem muita empresa que trabalha na obrigatoriedade, mas faça o balanço. Eu acho que o primeiro passo de tudo é o cara ter em mente que ele precisa do balanço na loja dele. Precisa do inventário. Do tamanho da loja, Independente do tamanho. Seja pequena, média, grande. Faça o balanço. Olha, para dar um pontapé inicial,
Daí para essa parte do faça o balanço do Wagner para a gente conseguir interligar as ideias. Faça o balanço rotativo no açougue. O açougue ele vai te gerar muito resultado, muito. Porque o açougue ele tem uma quebra muito alta. Se você implantar o balanço setorial no açougue, ele vai falar assim, não, eu preciso fazer na loja inteira. Então comece pelo açougue. Acerte o cadastro de produtos do departamento do açougue e não faça o açougue inteiro. Não vai lá pesar frios, embutidos, frango, porco, boi. Não. Faça o balanço do boi, que é o item de maior representatividade lá dentro do açougue. Só isso. Partiu dali, você já vai conseguir visualizar o quanto você tem de quebra e dali em diante você vai ter o interesse e o motivo de desenvolver isso na loja inteira. O que mais motiva a gente a persistir é ver o resultado. Com certeza. Então, fazendo isso aí, com certeza, vendo o resultado, assim, deu resultado aqui, eu quero replicar esse resultado todo, Isso, né? E vou levar para as outras áreas. Rob, você tem alguma dica de ouro pra gente, hein? Eu vou colocar, para que ajude os dois aí, qualifique seus colaboradores, para que eles possam executar o processo. Não deixem sem qualificar eles para executar esse processo, para que a perca, para que o seu estoque tenha um resultado atual, porque você precisa do colaborador. Então, invista na qualificação do colaborador para executar esses processos. É extremamente importante a execução do processo. Então, qualifique os colaboradores. Lógico, você já vai ter uma equipe para acompanhar, então qualifique, dê condições para que ele execute da melhor maneira possível. Com certeza. Essa aí é uma dica que eu deixo. Legal. Se as pessoas quiserem procurar vocês nas mídias sociais, ou de alguma forma entrar em contato, como que elas podem fazer isso? Tem o arroba do Instagram, tem o telefone, e-mail, querem passar aí? É pessoal, mas se alguém quiser mandar um direct lá, não tem problema, é o Rodrigues Gott. Rodrigo Esgote. Rodrigues Gott, e assim, Esgote com S mudo S mudo, e 2 T's. isso. SGOTT, Rodrigues Gott. E assim, pessoal da SG, a gente tem bastante contato lá. Se ligar no comercial da SG e falar, passa o contato do Rodrigão lá. Já vou passar, não tem problema. Fiquem à vontade. Legal. Eu tô sem, mas qualquer coisa, pode entrar com o pessoal em contato com o pessoal da SG lá e passar meu número lá, que não tem erro não. Perfeito. Nós vai atender lá. Legal. O Wagner é um cara que eu admiro pra caramba, velho. Não é porque eu tô falando da câmera não, mas admiro demais você porque, não só como profissional, mas pessoalmente mesmo, a sua relação familiar com a sua filha, cara, muito massa mesmo. Muito Legal. massa, admiro Obrigado, demais. Obrigado. Rodrigão também, com as ruivinhas. Rapaz do céu. 3. Show de bola. 3 agora. O Alves tem quantos? Só 3. Só 3. Eu tô enrolando pra ir pra segunda. Ou segunda, né? Não sei. Ficou bem balanceado. Mas muito bem, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Tenho certeza que quem nos ouviu vai sair muito melhor do que começou no começo do podcast. E continue nos acompanhando. O podcast ele tá no Spotify e também no nosso canal do YouTube da SG. YouTube da SG Sistemas de Automação. Instagram, @SG_Sistemas. Tá no LinkedIn, no Facebook. E o meu Instagram pessoal é @RogerToshi. Me sigam lá que eu tô sempre postando aí dicas de gestão, de processo, como que a gente conduz lá a atividade dentro da própria SG Sistemas. Oportunidades também, como o SG Trainee, que é um programa social que visa encontrar e formar talentos na área da programação. E a gente está sempre postando alguma coisinha legal. Dicas de livro, enfim. Então, De pesca também, né? pesca também, não pode faltar. Minha pescaria, muito legal. Obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Foi um baita prazer receber vocês aqui. E espero que a gente possa continuar aí trocando ideias e agregando sempre um pouquinho mais um na vida do outro. Legal. Tá bom? A gente Obrigado. agradece o convite aí. Foi muito bacana e gostamos, hein? Obrigado. Legal, obrigado. Obrigado pelo convite.
Estamos à disposição de vocês aí, pessoal que tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente que é um prazer atender vocês. Show. Valeu, galera. Até a próxima. Qualquer coisa eu tenho contato dos dois, você pode mandar lá que eles autorizaram a passar. Pessoal, alguma dúvida aí? Alguém quer uma pergunta? Tem uma pergunta? Então temos uma pergunta. Vai com calma aí, viu, John? Temos Calma uma aí, pergunta. calma aí. Não é assim também. É seguinte, dentro do ramo do supermercado, qual seria a margem de lucro líquido que vocês diriam que está aceitável para o supermercadista? Pensando em tudo que a gente conversou, tudo que a gente discorreu, todos os controles que ele já tem, qual seria a margem de lucro líquido aceitável para esse negócio continuar crescendo? Vou deixar pro Rodrigão essa. Cara, Se você errar o dele, você tá perdido, hein, Rodrigão? não, é que é muito variável. É volátil demais, é muito... Mas assim, eu vou te dar um mínimo e um máximo que eu já vi Isso. e vou fazer mais um adendo aí. Então assim, você pode ter uma lucratividade ali de 3,5% e eu já visualizei até 12%. Final. Mas uma dica é a seguinte: quanto maior a venda, menor percentual de lucratividade. Isso é fato. Você Não anda junto. Não anda junto. Não anda junto. Ah, mas é muito e tal. Cara, se o seu não tá dando, você controla estoque? Você tem gestão de estoque? Primeiro passo, às vezes tá ali o problema. Mas é assim, é muito variável, muito particular. E não particular de você não poder passar essa informação adiante. É que oscila demais, de Oscila, região para região. Na própria, dentro da mesma cidade, varia muito de uma loja para outra, do tamanho da loja, sabe? Às vezes uma loja pequena, ela consegue, às vezes, dependendo da região que ela tiver, ela ter mais lucro, ou não, dependendo da região que ela tiver, ela vai te dar menos lucro também, entendeu? E loja grande da mesma maneira, entendeu? Depende do tamanho da loja, local que ela tá, entendeu? E público em volta, com certeza. Olha como é que é, né? A pergunta veio, vocês responderam e na cabeça da grande maioria, eu garanto que estava assim, quanto mais eu vendo, mais eu ganho. Na grande maioria. Aí agora nós já temos uma resposta contrária. No ramo, né, no segmento do supermercado, não necessariamente a loja que se mais vende é a loja que se mais tem percentual de lucro líquido. Né? Tô falando, lógico que a se mais vende em monetário pode ser que entre mais, mas não é o maior percentual. Não. Então a gente tinha aquela visão muitos teriam uma visão de o quê? Mais vendo, mais. Então, não necessariamente a que mais se vende em percentual que mais me dá lucro. Com certeza. Respondido, Johnny? Mais alguém tem alguma pergunta? Não se sintam acanhados. Boa tarde. Você pergunta aí pro Rodrigão, pro Wagner. Eu não tenho controle de estoque no meu estabelecimento. Vou começar do zero. Mas que eu possa, vamos supor, eu vou começar um controle de estoque, que eu não venha perder esse balanço. Qual que é o que eu tenho que fazer antes de planejar esse balanço, né? O que eu tenho que controlar antes para daí sim ter esse balanço? Nesse caso aí são os processos, né? Então, assim, os processos de baixa, de uso e consumo, processo de entrada de notas. Então, assim, parte do cadastro. O cadastro tá aqui, tá. Aí vem com entrada de notas. Lançando diariamente essas notas, né? Lançamento. Então, uma coisa que é muito importante, a gente não falou aqui, mas a sua pergunta liga diretamente. Precificação. Por incrível que pareça, tem cliente que faz preço na nota, hein? Pega a nota e faz o preço na nota. A nota do lado da nota e já vai direto para a hora que a menina vai entrar na nota e já... Ela já lança a nota e faz o O preço. preço. Então assim, eu vou iniciar minha gestão de estoque. Cara, faz a precificação direto no sistema. Se o cara que tem entrado na nota lançou a nota errada, na hora de você fazer o preço, você vai falar, mas que custa? Esse custo é da caixa, não, unitário. Lançou errado, cancela e lança de novo. Então assim, você vê como tem N situações que vão influenciar diretamente no controle do estoque. Fora as baixas lá, de uso e consumo da loja, tem essa parte, né? Entrada de notas, a parte do cadastro de produtos. Então assim, quer iniciar,
Ah, eu não tenho base em nada, não tenho ninguém para me assessorar. Vou dar uma dica. Pega 5 itens. Pega Coca-Cola, arroz, feijão. Não propaganda da Coca-Cola aqui, né? Aí assim, pega 5 itens da loja de alto giro e fala, vou contar 5 itens. Cerveja. De uma manhã eu conto, gasto meia hora, vou lançar no sistema e vou acompanhar. Se tiver errado, não é o sistema que está errado. É algum processo seu que está errado. Em vez de contar tudo de uma vez só, comece por pouco para criar-se o hábito de fazer. Porque se você não tiver processo nenhum, você contar tudo, amanhã vai estar perdendo. Você perdeu tudo aquilo que contou. Então, Parou a equipe, gastou dinheiro, o pessoal ficou cansado, porque geralmente o pessoal faz no fim de semana. Conta 5 itens. A partir daí você vai conseguir visualizar muitos problemas nesses 5 itens. Problemas assim, solucionáveis, que são processos que você não tem dentro da loja. e você starta para 5, 10 itens e vai replicando, aumentando para 15, 20, 30, 100, 200 itens, até chegar ao nível que você fizer um balanço e não perder ele. Você tem um processo já robusto e garante que o balanço é só a cereja do bolo de todo o processo. Ou faz uma família. Tem a opção no sistema lá de você ir lá e falar, quero fazer o balanço do setor da família ketchup. Arroz, 5 quilos, arroz, 2 quilos. É o melhor caminho para quem vai começar do zero, se aventurar nessa Você vai gostar tanto que cada semana você vai querer contar uma família, porque... Hoje lá no supermercado, lá no Paraíso, mais ou menos, em média, quantos itens por loja? Nossa, cara, eu não vou saber te responder agora, hein? Eu não A média de mais. SKU do supermercado é assim, eu tenho supermercado de 9.000 SKU e de 14.000 SKU de venda. Aí depende do mix. E a gente tá pedindo para começar com 5. 5 itens, de capa ou Não, legal. Mais respondido? Alguém? Mais alguma pergunta? Não? Então podemos encerrar. Novamente, obrigado pela participação de vocês, foi muito legal mesmo. E quem sabe aí numa próxima oportunidade a gente coloque um outro tema aí e a gente possa de novo estar compartilhando experiência. Obrigado e até a próxima. Tá, Obrigado. Até a próxima. Valeu, pessoal, obrigado. A próxima agora é Fica aí, Salmão. Boa, boa, boa.